reconheceu não? Você é daqui de novo? Sou daqui. Você é, velho. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindos a mais um Despretensioso Show. Será que tá pegando minha voz? Bem-vindos a mais um Despretensioso Show. Hoje eu vim na Pitangui comprar alguns sonhos. Vamos ver se alguém tem coragem de me vender um sonho. Lembrando que eu tô pagando em dólar hoje. Uma abordagem diferente. Eu tô cansado de fazer a mesma coisa no estúdio fechado. Eu acho que a única coisa que vai me desafiar é fazer alguma coisa assim, ir pra rua e foda-se. E vamos lá. Eu tava com várias ideias na cabeça. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu tenho uma lista aqui, ó, das ideias mais idiotas que eu tive, que é o Desperate Street, que já é um nome horroroso, né? Que é o Desperate na rua. É a continuação do que eu fazia no estúdio. Só que o que torna essa ideia impraticável é justamente ideias radicais, né? Eu ia perguntar, ó, vou ler a lista de perguntas. Você vai votar na gincana ano que vem? Se dois partidos são ruins, votar em um dos dois é antidemocracia? Você investe em criptomoeda? Reeleição na presidência, renovação política? Você fala inglês? Que é uma das propostas do canal, né? Falar inglês. Limitações ideológicas de candidatos para duas opções, para iludir o eleitorado, ou seja, polarização. O que você acha dos impostos que você paga se volta para você em serviços? E a pergunta polêmica: qual o conteúdo do último Reels que você assistiu? Eu ia conversar sobre o fato dos ladrões, né? Quando eles roubam, por exemplo, se um ladrão roubar minha câmera aqui, ele vai preso, mas ele não tem que devolver o valor da câmera se eu não entrar com o processo. Então eu ia perguntar sobre isso, se alguém já te falou sobre isso. O que você acha da posição política do presidente? Se influencia na sua vida financeira ou não? Esse tipo de coisa, esse tipo de bobagem. Tipo, por que a banana maçã chama banana maçã e por que a laranja chama pera? Se você apertar play num pornô lésbico, ele se reproduz? Tipo de pergunta idiota que vem na minha cabeça. Que eu fiquei com a minha cabeça assim: se eu não colocar em prática as perguntas, as ideias idiotas, as ideias geniais nunca virão e eu nunca vou ter coragem de colocá-las em prática. Então, é um jeito de eu exercitar esse tipo de abordagem, que é um pouco mais arriscada e tal. Aí, com o passar do tempo, vai ficando mais natural, né? As ideias ruins. Por exemplo, vou te dar um exemplo de ideia ruim.
paleta mexicana, talvez seja uma ideia ruim, e o cara foi lá e investiu milhões de reais num picolé gourmetizado. Tem várias ideias de governo, por exemplo. São ideias medíocres, ideias que não são boas. E quem as realiza não tem vergonha nem de falar elas, nem de pensar no absurdo que é colocar essas ideias em prática, ideias de políticas públicas, cotas para trans, entendeu? Por que a gente daria uma cota para trans, sendo que na faculdade você passa por ser inteligente ou não? Então, onde que é o defeito, né? É no ensino básico. E são várias ideias que são colocadas em práticas que são horríveis. Eu não sei se deu para ver, né? Mas minha ideia de hoje é comprar ações das pessoas em dólar. Tem esse detalhe, em dólar. Então vamos ver se alguém para. Se não parar, a experiência valeu a experiência. Só de não sentir resistência. As últimas experiências que eu tive gravando na rua, eu tinha uma resistência. E ontem foi um divisor de águas. Quando eu comecei a gravar, quando eu comecei a escrever o roteiro e gravar um roteiro em 5 minutos, na verdade eu gravei em 5 minutos, eu não escrevi roteiro. O roteiro eu escrevi na noite anterior, em meia hora. Mas se eu levar em consideração, por exemplo, que eu levei meia hora para escrever, 5 minutos para gravar e mais 1 hora para editar, em 2 horas eu estaria com o vídeo pronto. Que pra mim é um recorde. Que antigamente eu passaria o dia inteiro pensando como editar, na hora de gravar ficava me julgando. Eu acho que eu levaria 2 horas só para gravar. Só para gravar. Sem o tempo de roteiro e sem o tempo de edição. E na hora de postar você fica pensando em hashtag. É a hashtag que vai me viralizar. É não sei o que lá que vai me viralizar. Então, o objetivo não é viralizar. O objetivo é fazer e só exercitar esse músculo. Então, a gente tá aqui se expondo. Se eu vier toda semana, eu vou virar alguma coisa. Alguém que tá gravando. Não é engraçado? E se eu entrevistar 1000 pessoas, talvez esses sejam 1000 futuros seguidores, possíveis inscritos, né? Pra mim, começar de fato a colocar em prática as ideias que eu tenho e que eu não tinha coragem de colocar em prática. Ou seja, esse exercício de vir pra rua gravar me dá crédito para realizar ideias grandes e me expõe, né? Da mesma maneira que a terapia de exposição é boa para você aprender, né? Antigamente eu ficava me julgando, por exemplo. Será que eu deveria estar trabalhando? A questão do trabalho é sempre relacionada à remuneração. Se existe alguém te remunerando, mesmo que você não esteja trabalhando, você fica orgulhoso de si mesmo. Mas, por exemplo, se você ganhasse dinheiro para correr na pista, você vinha correr todo dia. Então, num país onde os valores estão invertidos, por exemplo, isso aqui não é um trabalho. Não pode ser considerado um trabalho. Então, as pessoas vêm já se punindo mentalmente que não é legítimo, né, fazer esse tipo de coisa. E muitas pessoas trabalham a vida inteira para poder ganhar dinheiro passivo. O que é o dinheiro passivo? É ganhar dinheiro enquanto está dormindo. Entende como é que é paradoxal a parada? Porque se você vai ganhar dinheiro enquanto está dormindo, quer dizer que você quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. E sempre o trabalho está ligado à vocação. E na maioria desses casos, né, que a gente não quer trabalhar, é porque a gente não trabalha com a nossa vocação. E aqui eu estou muito mais perto da minha vocação do que qualquer outro trabalho que eu vá exercer. Vamos lá, trabalhar com a minha insegurança, que eu estava hoje cascando milho, hoje cedo para a festa junina de hoje. Eu casquei 100 espigas de milho. Isso é um trabalho, né? Você tem que partir o milho, corrige machucar a mão, trabalha com a faca lá. Não é um trabalho pesado, mas é um trabalho. Aí fiquei me julgando sobre se esse trabalho vale ou não. Aí, se eu estivesse trabalhando para qualquer pessoa, esse trabalho valeria. E como eu estou trabalhando para mim mesmo, ou por uma festa junina, por exemplo, cortar o milho para a festa junina,
eu não me valorizei. Tipo assim, eu não trabalhei por estar cortando milho. Além de eu estar ajudando minha mãe, que ela ia cortar e eu ajudei ela a cortar. E foi interessante do ponto de vista que talvez eu me julgasse de todas as maneiras possíveis, menos da maneira positiva quando eu preciso do reforço positivo para realizar uma atividade. Então você fica sempre... Eu, né? Tô falando de mim. Sempre eu falo de mim. Quando eu não tô falando mal de brasileiro, eu tô falando de mim. Você fica sempre refém da entidade, sociedade, do que elas vão pensar sobre você, quando na verdade elas te olham, te julgam, e isso não faz diferença nenhuma no resultado final, que é o seu sucesso, que é realizar o que você está querendo fazer. Então você fica sempre nessa neura de os outros, o que eles vão pensar, que é um pensamento embutido. Ninguém realmente se importa com isso. Ninguém de fato para pensar nisso. Eu acho muito impostor nessa sociedade. Tem gente que nasceu com esse... Tem gente que nasceu com essa falta de trava, né? Tem gente que nasceu com essa liberdade desde de criança, né? Tem gente que precisa ganhar essa autoestima, esse reforço positivo, que ao longo do tempo vai trabalhar esses conceitos na mente para depois se descobrir. É um pouco do que está acontecendo comigo. Por mais que talvez eu possa demorar, né? Esse tipo de atividade não me leve a um lugar concreto. Eu tô sempre pensando, qual é o próximo degrau da escada torta que eu tô subindo? Talvez um degrau da escada torta fique abaixo do degrau que eu estou, tipo assim, fique abaixo. Mas eu parei de me importar com, por exemplo, com o resultado prático, né? Eu quero o desafio pelo desafio. E eu só espero não fazer besteira por views, né? Só espero não fazer loucura por views, que esse eu acho que é o ponto mais baixo da caminhada, né? Porque, justamente, quando você coloca uma expectativa muito grande sobre o resultado, por exemplo, que seja views, que seja likes, as pessoas te decepcionam. Parece que elas veem, esse vídeo está bem feito, não vou curtir. Um exemplo foi o primeiro episódio que eu fiz, nem todo produzido, mesmo que seja de teste, ele gera muito mais curiosidade do que o segundo. O segundo eu falei de político, falei de Oruan, foi um vídeo gravado no celular, ou seja, minha expectativa estava menor e ele já está com 150 visualizações. É um vídeo de 40 minutos. Beleza, nem todo mundo vai ficar até o final, mas é de se notar, por exemplo, se eu venho pra rua e faço uma propaganda tipo assim, o Lula é ladrão, o Bolsonaro é ladrão, com certeza parariam gente para conversar. Mas como a gente tá falando de sonhos, a gente tá falando de coisas legais, coisas positivas, a probabilidade de alguém parar e conversar vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, eu acho que é um exemplo da sociedade onde os valores estão invertidos, é a prática, né? O que você faz na prática quando você trata desses valores invertidos? Qual que é a sua atitude quando você vê uma coisa legal e uma coisa ruim? Eu acho que leva muito em consideração essas coisas. Eu paro para pensar, eu levo em consideração a questão da atitude e menos a questão da fala. Beleza? Reconheceu não? Não. É porque eu não sou famoso. Fica você, velho. Eu não sou famoso, você não vai me reconhecer mesmo, não. Você é daqui de novo? Sou daqui. Quer trocar uma ideia? Não, fica rápido. Vai lá, velho. Tamo junto. Bom dia aí, velho. Bom dia aí. Valeu. Toda vez que eu levo em consideração essas coisas de positividade, de esperança, como é que você coloca esperança em qualquer projeto? É com atitude, não é sentando e cruzando os braços, né? Eu acho
você não coloca energia positiva em algum projeto pensando positivamente. Eu acho que sempre começa na primeira reação que você tem, o primeiro resultado concreto que você coloca em prática seria sei lá, algo que você realmente consiga colocar em prática, que seja ligar para alguém, que seja pesquisar, entendeu? Sei lá. Agora eu divaguei porque passam muitas pessoas e me deixa constrangido. Mas sempre começa do ponto de vista pra mim, começa da atitude. É como você vai emagrecer. A primeira atitude vai ser comer menos. Ou tentar fazer um superávit calórico, um déficit calórico. Na cabeça do leigo isso também funciona. O primeiro passo é prática, não é falar que vai fazer. Vamos lá. Falar que vai fazer sempre começa na hora que você começa a fazer, não começa na hora que você fala. Eu discordo muito das teorias de planejamento, por exemplo. Você tem que planejar uma viagem, por exemplo. Mas se o planejamento começa na pesquisa, olhar as passagens, isso para mim já não é planejamento, isso é colocar em prática. Então, comparando na prática, colocar em prática e pensar, e planejar, e procrastinar, eu acho que o planejamento pode incluir passos essenciais de colocar em prática. Tipo, você quer ser um grande jogador de futebol, você não compra uma bola. Tipo assim, você tá vivendo, sonhando o sonho, você não tá vivendo o sonho. Acho que todo mundo consegue pensar num exemplo assim, que você precisa fazer, por exemplo, para ficar forte na academia. Você tem que começar a pegar peso, independente seja 1 quilo, seja 10 quilos. O começo é importante, e depois que você começa, a manutenção desses resultados, que é constância, né? Mas as pessoas estão muito viciadas em constância, em disciplina, em conceitos complexos, e estão colocando pouco em prática conceitos básicos, conceitos simples, que são realmente os pequenos resultados, os degraus, a questão de colocar em prática o que está pensando, mesmo que a ideia seja ruim. Eu estou defendendo o meu lado, que é bem menos popular, óbvio, que é só fazer, atitude, prática. Isso serve de desculpa para muitas coisas também. Eu posso olhar por esse lado de uma forma negativa, colocando desculpas na hora de fazer algo que seria, sei lá, eu só vou fazer na prática, então eu não vou planejar. Então eu chego despreparado. Então você pode confundir o conceito pelos dois lados, chegar despreparado. Só que existe um meio termo, né? Existe um meio termo, você se preparar na medida do possível, se você se desafiar na medida do possível e também deixar para improvisar, né? Mas não só improvisar, não só pensar e procrastinar, e não só fazer aquilo que não te desafia. 16 minutos. E aí, até agora ninguém. Isso é um mini fracasso, né? Mas interessante é que se fosse aparecer alguém, você já vai ter visto no início do vídeo que deu certo. Mas no final do vídeo, eu vou fazer, sempre jogo a edição, né? Eu pego pro final, jogo pro início e no caso você já vai ter descoberto todo o mistério que eu ia fazer agora. Eu ia me fingir que eu vou fazer um mistério. E aí esse mistério ia se desfazer porque eu já tinha jogado a edição no início. É coisas que passam pela cabeça de um cara iniciante que não passaria por um cara grande. Ou o cara grande cortaria. Eu tô querendo divulgar a minha questão de ser amador. É engraçado, por mais que seja um tópico legal, as pessoas não estão preparadas, né? A pessoa que me cumprimentou aqui, ela certamente não tinha... Ela tinha vontade de trocar ideia, mas ela estava com tempo. Então, existem esses fatores que eu sei que faz diferença. Por exemplo, as pessoas não têm tempo.
eu não vou obrigá-las a sentar. As pessoas não têm disponibilidade, não têm vontade, elas são só curiosas. E pra mim tá tudo certo. Eu vou pegar o primeiro curioso que aparecer. Eu não vou escolher. Esse é o acaso, é isso que traz o fator surpresa para cada abordagem. E é saber lidar com isso. Na verdade não é saber lidar com isso, é aprender a lidar com isso, com o acaso. Por isso, meu conteúdo girou em torno de situações onde eu não estava preparado totalmente. Eu estava com a pauta, mais ou menos, e queria ver a minha própria desenvoltura em relação a realizar aquele trabalho, que é sempre mais produtivo que se acostumar seu cérebro. Por exemplo, eu estou no teatro. O teatro já não me desafia mais. Sabe por quê? Porque eu tenho que decorar. E quando eu fiquei sabendo que ia ter stand-up, eu fiquei animado. Não, vou fazer stand-up. Mas eu não posso sair do teatro porque a peça é formada. Eles precisam de mim. Eu poderia estudar o stand-up, mas abandonar o teatro. Aí eu ia ficar devendo no meu caráter, né? Abandonar um projeto. E como o teatro não está me desafiando mais, a única alternativa que me resta é sair, porque a rua me desafia mais do que o teatro. Eu tenho que trabalhar mais conceitos, né, pré-estabelecidos na minha cabeça aqui na rua. Por exemplo, eu sei que a posição da câmera não está legal. Eu sei que eu estou contra a luz. Eu poderia corrigir agora. Mas o fracasso desse vídeo já é algo construtivo. Eu estou trabalhando nessa abordagem, né, já tem um tempo. Que é fracassar e perder o medo do fracasso. E é engraçado o quanto isso constrói realmente um caráter diferente em situações diversas durante o dia, durante o trabalho, durante o próprio teatro mesmo. Se eu faço isso aqui, cara, o que é um teatro se eu tô aqui me expondo, entendeu? Na comparação. Então, sei lá, é construtivo de uma maneira que eu nunca esperei. Eu nunca pensei que pudesse ser bom nesse ponto. Eu nunca cheguei a raciocinar o quanto isso ia influenciar na minha vida, assim. O quanto que meu sucesso depende disso, sabe? E não é um sucesso como youtuber, é um sucesso que você não consegue nem quantificar. Não é 10 vídeos, não é 1000 views. É um sucesso de caráter mesmo, é de me tornar uma pessoa melhor, cara. Como que você consegue transformar isso aqui numa desculpa para se tornar uma pessoa melhor? E chega a ser ridículo, né? Engraçado. Talvez eu não esteja no melhor lugar, talvez eu não esteja com a melhor abordagem. A gente vai mudando as abordagens e vai deixando tudo ao longo do tempo. Vamos fazer o Despretensioso aqui na rua mesmo. Vou tirar aqui esse gravador. Eu não trouxe água, dá pra você ver. Amadorismo. Eu acabei furando meu dedo. Furei o dedo na hora que eu fui furar o banner lá. Eu furei com a tesoura. Aí eu acabei machucando meu dedo. Se eu fosse pensar antes de fazer, né? Se eu tem um risco, né? De furar o dedo, eu não ia nem começar. Tipo, são coisas que acontecem durante o trajeto e são coisas que fazem parte do processo. Vou tentar responder as minhas próprias perguntas, como se eu tivesse sido entrevistado, então. Qual foi o último Reels que eu vi? Eu acho que eu não lembro. Isso é tão engraçado que a questão dos vídeos curtos, ela afeta nosso cérebro de uma maneira que eu não consigo nem mensurar. Se eu fosse responder a minha própria pergunta, eu não teria uma resposta prática. Então, é mais um motivo, tipo assim, eu não estou tentando provar nada pra ninguém. Eu estou tentando só apenas exercitar esse pensamento criativo, que é fazer justamente essa pergunta que ninguém faria, ou que ninguém teria condições de responder da altura que eu esperasse, né? Tipo, é uma expectativa é uma auto-expectativa que me atrapalha na hora de
de concluir esses pensamentos. Vamos tentar. Eu não vou lembrar qual foi o último Reels que eu vi. Talvez eu falaria do Reels do Guto falando do Lula. Falando que o Lula vendeu alguma coisa. Eu não sei o que é, entende? É tão destrutivo que eu sei que é destrutivo e eu ainda tô assistindo os Reels. Eu uso a desculpa de que eu tô assistindo os Reels pra estudar como funciona a internet. Eu uso essa desculpa. Mas não é pra isso que eu vejo Reels. Então, minha própria desculpa já cai por terra. Eu não consigo te dar uma resposta na prática do que seria. Você fala inglês, a resposta é sim. Talvez por quê, né? Por que você aprendeu inglês? Eu sempre gostei de coisa chique. Por mais que as pessoas usem o inglês como uma forma de demonstrar algo chique, por exemplo, nas descrições dos vídeos tem frase em inglês, tatuagem em inglês, e a pessoa não sabe o que está escrito, às vezes não sabe o que significa, né, no contexto da língua. Eu achava que o inglês era chique, sim, mas eu vi o potencial que o inglês tinha de me levar para esse outro patamar de comunicação e de experiência de vida mesmo. E aí, eu comecei a estudar, comecei a me interessar mais e comecei a abrir os horizontes. Minha cabeça, eu fui pro caralho, minha cabeça. Tipo, eu, sei lá, queria ver só coisa em inglês, só queria deixar meu celular em inglês, meu notebook em inglês. E quando eu precisava de alguma coisa em português, quando eu realmente precisava de pegar alguma coisa em português, eu tinha raiva de querer saber o significado em português. Quando eu fiz o curso de tradução, eu descobri que eu não era bom em português também. Então, antes de eu começar a estudar inglês, eu deveria estudar o português. E é engraçado porque, tendo a proficiência média no inglês, ela te dá uma soberba, como se você fosse melhor do que quem sabe falar português. Ela te dá essa arrogância. Eu não sei por quê. Porque a gente costuma ter a síndrome de vira-lata, né? Que é falar bem do americano e dos produtos americanos, porque são bons mesmo. Tirando o capitalismo, sem política, os produtos americanos costumam ser melhores por causa da concorrência, por causa do investimento, por causa da pesquisa. E não é nem americanos, é por causa da cultura que eles costumam imprimir sobre os seus próprios produtos. Eles não vão jogar no mercado um produto para quem não consegue pagar, primeiro ponto. Por exemplo, no mercado indiano, eles não querem levar produtos para lá, porque, dando um exemplo, é um exemplo ruim. Vamos falar de países da África, por exemplo. Os produtos americanos não entram em países de terceiro mundo, porque existem os países existem os produtos ruins que são feitos em países, por exemplo, como a China, que destinam seus produtos para países de terceiro mundo. E os Estados Unidos não está preocupado em fazer produtos para esses países. Os Estados Unidos está preocupado justamente em fazer produtos para quem pode pagar. E essa é a lógica da prosperidade, por exemplo. Você faz um produto aqui, por exemplo, se eu tivesse cobrando dinheiro para assistir esse vídeo, eu não poderia cobrar muito, porque tá ruim. A partir do momento que eu invisto em 3 câmeras, coloco microfone, lapela e vários microfones, um microfone aqueles de filme, de gravar em cima assim. Aí eu coloco, sei lá, pessoas me ajudando na equipe. Aí automaticamente esse produto fica mais caro, entendeu? Aí eu teria que vender para o público certo, buscando menos visualizações de nicho, especializadas em certo nicho, em certo aspecto, né, em certo mais seletivo mesmo. E aí eu cobraria um preço maior. Acho que todos os mercados funcionam assim, mas eu acho que principalmente no Brasil a gente tem uma deturpação do que seria colocar em prática esse mercado. Eu acho que é difícil você mensurar, pelo menos para leigos, né? O que significa essa valorização. Por exemplo, se tiver um produto caro, para mim um produto caro é simplesmente um produto que eu não compraria. E não um produto que eu
eu xingaria ou fazia uma propaganda contrária, por exemplo, de não devo, vocês não devem comprar. É simplesmente, na prática, um produto que eu não compraria e ponto. Eu não colocaria valor no produto dos outros. E muitas pessoas no Brasil cometem esse erro, né, de colocar preço no serviço dos outros. É uma prática que é culturalmente conhecida no Brasil. Quando eu converso com um gringo sobre isso, não existe nada comparado ao comportamento do consumidor brasileiro em relação a isso. Justamente pela cultura, inverter vários aspectos do valor. Voltando, a cultura brasileira tem um costume de colocar preço e valor e não saber a diferença dos dois. Não saber... Tipo assim, eu tô me expressando de uma maneira bem ruim, mas eu só vou continuar. A maioria dos consumidores brasileiros não conseguem diferenciar preço de valor. E caem na falácia, tipo assim, se tá caro, tem que abaixar. Se tá caro demais e não deveria estar caro demais. Quando, na verdade, muitas das vezes os produtos caros são caros de propósito e muitas das vezes os produtos que deveriam estar baratos eu não posso comprar, que é um ponto, dado a economia, dado toda a situação, né? E que a inflação que está afetando, né, o comportamento dos consumidores, ela está sempre atrapalhando a visão do consumidor que não entende sobre a inflação e colocar a culpa em fatores externos que não têm a ver com a inflação direta. Eu acho que, tipo assim, a gente é muito influenciado por fatores que a gente não conhece, a gente desconhece esses fatores e as pessoas simplesmente não conseguem, não são reveladas, né, para elas, tipo, quais são os reais fatores que influenciam na inflação ou em comportamento. E as pessoas só vivem a vida nesse looping de levantar cedo, trabalhar e viver uma vida ruim. Porque a maior parte da minha vida foi uma vida sem conforto. Uma vida ruim. Eu não me orgulho de ter uma vida ruim. Ninguém tem. Mas o brasileiro, mesmo assim, ele é saudosista e orgulhoso com a sua vida ruim. Como se ser trabalhador fosse o suficiente. Você dar duro, levantar cedo, ganhar pouco e sobreviver. Sobreviver com o pouco que você ganha não é vangloriável, sabe? Na minha opinião, não é algo muito... que a gente deva se orgulhar mesmo. Então eu acho que a gente cai muito em ciladas ideológicas que não ajudam a gente a... sei lá, não ajuda em nada. A gente só cai nessas ciladas ideológicas e tá sempre... propagando ideias que a gente não conhece. Não é que eu conheça, é que são algumas das ideias que eu tive contato, eu conheço e sei que a maioria das pessoas não conhece e faz questão de não conhecer por ignorância. Algumas questões ideológicas que atrapalham os brasileiros a levar uma vida digna e automaticamente fazem o contrário, né? O efeito é o contrário, porque elas afetam diretamente a percepção daquele cidadão. Na hora de tomar uma decisão, ele não consegue levar em consideração aspectos que são realmente importantes. E no meio desse discurso eu me pego falando de economia sem saber de economia, falando de sonhos sem saber de sonhos, sem realizar meus sonhos, falando de inglês sem ser fluente, falando de canal, né, de YouTube sem ter um canal relevante. E no final de tudo eu me pego pensando, será que eu só posso gravar se eu tiver um canal relevante e falar de assuntos sérios? Entendeu? E será que eu só posso falar inglês se eu for fluente? Será que eu só posso falar de economia se eu for rico? Eu só posso falar de Brasil se eu for brasileiro? Ou se eu tiver um estudo cultural da história do Brasil? Será que eu só posso fazer... Então, essas são dúvidas que vêm à mente da gente. Será que eu posso
Eu só posso falar de Lula se eu tiver votado no Lula. Eu só posso falar de inflação se eu tiver sei lá, se eu entender sobre mercado de capital e sei lá, não sei o que eu tô falando. A impressão que dá é que as pessoas tentam te manter no amadorismo porque elas não te deixam arriscar. Ideologicamente, assim, você vai ficar no amadorismo. Por quê? Se fosse um influenciador de sucesso aqui, estariam várias pessoas querendo ser entrevistadas. Tipo assim, é óbvio que eu não sou de sucesso. É por isso que você não me reconhece, que eu não tenho sucesso. Foi até a piada que eu fiz com o rapaz, né? Então, as pessoas fazem questão de não te apoiar justamente por não te conhecer e não te dar, por exemplo, a oportunidade. Eu não fico triste com as questões da realidade, por exemplo. Eu não sou interessante o suficiente, meu conteúdo não é relevante, minha pergunta não foi boa, o cenário tá horrível. E mesmo assim, eu coloquei várias questões pessoais em prática aqui que eu não colocaria se eu estivesse em casa. Se eu estivesse em casa, eu estaria editando o vídeo que eu gravei na quinta, né, óbvio. Mas eu não estaria colocando em prática o pensamento criativo que eu tô colocando aqui. Aliás, eu tô com duas ideias de conteúdo, que é uma ideia que é o ócio criativo. Eu ia fazer uma adaptação da palavra ócio criativo e criar um nome original. Eu acho que já existe esse tipo de canal, né? Eu ia criar o ócio destrutivo. O ócio, pra mim, criativo já é legal, mas eu acho que já existe, então eu queria criar um nome original. Talvez nem o nome original seja a saída, né? Talvez a saída seja justamente o nome não convencional. Eu lembro que o Mamãe Falei estava falando sobre isso, porque ele criou um nome muito estranho, que não condiz com a bolha que ele trabalha, não condiz com nada, e deu certo. Aí você pensa, será que é o nome que te faz dar certo? Não é o nome. Será que é o trabalho? Será que é chocar? Será que é... Você fica pensando, né, o que vai fazer dar certo? E eu sempre tenho que repetir que dar certo, para justificar meu fracasso mesmo, dar certo é vir aqui, gravar e postar. Editar e postar. Não é salvar o conteúdo na edição. Isso não é dar certo. Não é colocar uma thumb mentirosa. Não é compartilhar em todas as redes possíveis para dar views. Dar certo não é convencer sua mãe, seu pai, sua tia a te ajudar a comprar sua ideia. Normalmente a família é um núcleo que geralmente não apoia e não é de se esperar que isso aconteça. Não é normal, né, que não apoiem. Tipo, do mesmo jeito que sua mãe é a pessoa menos confiável para você saber se a sua piada é boa ou não, porque ela vai rir de todas, é a pessoa que menos te apoia, tipo assim, na prática mesmo, tipo assim, ela não, sabe? Olha o paradoxo. Sua mãe é a pessoa que mais te aplaude, que mais acredita nos seus sonhos, e é a pessoa que você deve menos levar em consideração na hora de olhar a qualidade do estudo que você está fazendo. Se você está aprendendo violão, você toca para sua mãe, ela vai bater palma, ela vai chorar. Independente se você tocou bem ou não. E é engraçado, porque esse é o paradoxo. Você vai levar em consideração a opinião da sua mãe, que ela vai falar que tudo que você faz é bom? Se alguém que fala que tudo que você faz é bom, essa pessoa não tem um pensamento crítico. Essa pessoa não consegue te avaliar com critérios relevantes. E outra coisa, se você não vai levar a opinião da sua mãe em consideração, você é um filho ruim.
E é um paradoxo em si mesmo pensar que você não levar a opinião da sua mãe e ao mesmo tempo você tem que levar a opinião da sua mãe, que é a pessoa que mais importa pra você. Então o equilíbrio aí é difícil de chegar. Justamente por ser um paradoxo. Acho que as duas respostas estão certas, né? E eu adoro falar de paradoxos. Tá vindo uma carreta ali buzinando. Quem é Pacheco? Vamos lá, vamos fazer um corte. Quem é Pacheco do caminhão? Eu vou fazer um corte sobre isso. O cara atrapalhou meu vídeo, cara. Cara, é um absurdo. O cara não tem relevância, vem aqui atrapalhar meu vídeo. Eu tô aqui gravando a maior humildade. Passa um caminhão. Não, segundo. É o terceiro carro que passa com adesivo de Pacheco me atrapalhando. Já posso mandar um processo. Já posso entrar com processo. Tudo é processo hoje em dia, né? Você se sente ofendido, você entra com processo. Mas é um absurdo. Eu nem sei quem é Pacheco. Vamos pesquisar aqui. Pacheco o quê? Pacheco caminhão. Pacheco carrocerias e baús. Vamos. Produzimos, desenvolvemos e entregamos produtos completos e implementos rodoviários para todo segmento de transporte para o Brasil e Mercosul. Será que é isso? Não tenho certeza. É difícil criar conteúdo, cara. Instagram é uma infinidade, né, de coisas que você não tem nem garantia de quem tá te seguindo que vai te acompanhar, né? Tipo, você entra no perfil de uma pessoa, tem milhares de seguidores. As curtidas não dizem respeito à quantidade de seguidores, nem o compartilhamento, e sim se esse conteúdo choca ou não. Então a gente chegou nesse nível de sociedade, né, de buscar o choque. Existe um trabalho por trás, né, da pessoa que pesquisa o que vai chocar ou não, mas nunca é revelado, né? Tipo assim, eu levei 10 horas para saber, pesquisando, trabalhando, mandando mensagem para saber que esse conteúdo choca. Aí eu fui lá e gravei e deu certo. E o que é dar certo? É visualizações? Então a gente mede o sucesso de um arquivo, né, de upload de vídeo pela quantidade de pessoas que correram um olho sobre aquele conteúdo. A maioria dos comentários que você vai ver são pessoas buscando a afirmação daquele conteúdo. Ou seja, pessoas buscando, por exemplo, pessoa que já é daquela bolha, já segue aquele canal e só quer reforçar que gosta daquilo. Entende? A pessoa, por exemplo, eu sou cruzeirense. Eu vejo o canal do Cruzeiro para ver o replay do gol que eu assisti e para dar like no gol que eu já assisti, mas só que é o corte do gol que eu já assisti. Então a gente usa a rede social para reafirmar tudo aquilo que a gente gosta. Ou para comentar e falar mal daquilo que a gente não gosta. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é um recorte dentro da sociedade. A gente usa muito para isso, né? Pro bem e pro mal, os dois extremos, 880. E eu comecei a usar a rede social de uma maneira diferente. Eu comecei a usar para tentar me desafiar, para tentar destravar minha língua, para tentar destravar, ver coisas que eu não via, para tentar buscar justamente as coisas que não fazem sentido com a minha vida, para me comparar e ver se eu tô no lugar certo, se eu tô fazendo as coisas certas. Por exemplo, eu usei a rede social
como uma terapia de exposição. E depois eu comecei a me desafiar e comecei a fazer o contrário, por exemplo, fazer coisas que não dão certo, fazer coisas só para com o objetivo contrário de agradar, né, minha audiência, falar mal de coisas que meu público faz, por exemplo, falar mal de academia, falar mal de sobremesas, entendeu? Aí é óbvio que os views foram caindo, uma vez que eu não queria agradar meu público. E aí eu comecei a pensar, será que isso realmente, né? Será que tem um propósito aí por trás disso? E hoje eu recebi uma mensagem do Gustavo, que já participou aqui, que eu fui o culpado dele estar tocando melhor, estar, como é que fala? Se desenvolvendo, né, em frente à câmera, e né, ele toca piano agora. Eu sou culpado dele querer se expor, né, de uma maneira saudável. E a gente chegou na conclusão que quando a gente gera expectativa sobre o conteúdo, na maioria das vezes ele não dá certo. Por quê? Quando ele errou uma tecla do piano, as pessoas falaram. E as pessoas reagiram a um gesto que ele fez, né, de mandar dedo assim, achando engraçado, espontâneo e tal. A gente tá sempre procurando fazer o roteiro, gravar o que a gente combinou. E a questão do ser espontâneo, que é sempre valorizado, por exemplo, nesse vídeo que ele errou a tecla do piano, foi espontâneo, e as pessoas reagiram justamente à espontaneidade. E quando a gente roteiriza algo, deixa mecânico, deixa robótico, as pessoas justamente, elas percebem, né, que tá robótico, talvez elas não engajem por isso. Eu faço isso várias vezes, eu imito várias pessoas. Ontem eu imitei um cara da Quebrada falando, ei, truta, fazendo conteúdo aqui, mano. Só pelo fazer. Tipo assim, eu nunca imitei um cara da Quebrada. Por que não? E meu propósito gira em torno disso. E aí depois que o Gustavo falou que só se desbloqueou por causa do que eu faço, aí eu falei, cara, assume seus BO, eu não tenho culpa, a culpa é sua. Você tomou a decisão de ir lá e gravar o vídeo. Por que você está colocando a culpa em mim? Você vai passar a responsabilidade de ser uma pessoa extrovertida pra mim? E se por acaso não der certo, eu vou fazer o que com essa culpa? É engraçado, né? Eu não acho justo passar a culpa pra mim. Aí, divagando em vários assuntos, a gente vai terminando mais um episódio desse Pretend Show. Eu realmente tinha esperança de que alguém fosse... Por exemplo, a minha expectativa estava na atitude de outra pessoa. E eu vou fazer uma correção aqui. Minha expectativa está na minha abordagem. Deve estar, né, na minha abordagem. Que é melhorar a abordagem. Não colocar a expectativa na ação das outras pessoas. É mais um aprendizado. Vou só ver o que me marcaram aqui. Pra terminar mesmo. E dando mais 5 minutinhos pra ver se alguém aparece. Ó, tô compartilhando um vídeo da escola de teatro. Eu não me vi no vídeo e já tô compartilhando. Antigamente eu veria esse vídeo umas 15 vezes e não compartilharia. Independente do que eu fiz, se foi bom ou se foi ruim, por causa da vergonha. Então, a gente fica aí com esse exemplo de superação. Esse exemplo de superação que foi ser capaz de fazer, de render, independente do resultado. Sempre vai ser curioso você trazer esse resultado na prática fora do que é a atitude das pessoas. Se você não conseguir mover
realocar essa coisa no cérebro mesmo, da expectativa para algo prático, por exemplo, lavar as vasilhas, que seja, se você colocar o resultado de lavar as vasilhas nas vasilhas sendo elogiadas por alguém, sendo vistas por alguém, sendo afirmado que você lavou a tapinha nas costas, você não vai lavar as vasilhas quando necessário, você vai deixar empilhando até que alguém note. Se você colocou sempre o resultado no que a outra pessoa reagiu sobre a sua atitude de lavar ou não as vasilhas. Quando, na verdade, o resultado deveria ser lavar as vasilhas em si. Ou seja, as vasilhas estão sujas, elas deveriam estar limpas. Só isso. E é engraçado pensar. Muito engraçado pensar na evolução desses conceitos, né? Toda vez que eu falo que é engraçado pensar, eu não tô rindo. Eu fico me punindo. Eu não tô rindo, por que é engraçado pensar? Mas aí, finalizando mais um episódio. Se eu puder pedir, né? Sua curtida, seu compartilhamento. E o seu like. É assim que faz. Eu nem sei como é que faz, cara. Não é assim que faz. Deixa eu ver como é que faz. Inscrição. Eu tô com o objetivo de monetizar o canal. Então eu preciso de 500 inscritos. Que é o primeiro objetivo que o YouTube te dá, né? 500 inscritos. Aí, esse objetivo é mais difícil do que os outros. Porque quando você tem mais inscritos, você tem mais views, você tem mais facilidade de atingir os 1.000 inscritos. Ou seja, sair da inércia é mais difícil. Então, eu tô pedindo... Eu tenho vergonha de pedir, porque era só pedir, tipo assim... Se inscreva no canal, deixa o like, essas coisas ridículas. Mas sempre eu tenho essa resistência, então eu não vou pedir. Depois que eu não pedir, eu vou ficar pensando que eu deveria ter pedido. Então você já entendeu. Meu objetivo é ganhar um like e ganhar um inscrito. Então é isso. Falou.